Itaboraí, 31 de maio de 2022. Estamos dando início ao Ita Mulher, um canal que está direcionado para falar sobre o universo das mulheres, mulheres itaboraienses, mulheres de todos os distritos, bairros, comunidades, mulheres que são periféricas, mulheres que são do centro, mulheres de Itaboraí. Nós hoje estamos aqui recebendo no nosso podcast a Suelen Martins. Suelen é uma querida, ela é membro da primeira Igreja Batista em Venda das Pedras, primeiro distrito de Itaboraí. Suelen é coordenadora do Ministério Desperta Déboras, um ministério que nasceu primeiramente no coração de Deus e veio assim ser semeado na primeira Igreja Batista em Venda das Pedras, aqui no município de Itaboraí. Suelen, você já orou pelo seu filho hoje? Já. E você, Joana, já orou? Já orei pela minha filha. Quero mandar um beijo para a Caroline Lage. Eu tenho uma única filha que já completou agora no mês de maio 30 aninhos. 30 anos. E eu quero mandar um beijão para a Carol, para as minhas sobrinhas, para os meus sobrinhos, para toda a família Lage Nascimento. E nós, assim, estamos muito felizes porque nós estamos iniciando um trabalho e pensando no universo global da mulher, nós entendemos que é um universo amplo, com muitos assuntos, com múltiplas facetas, que a mulher tem isso, né, Sueli? Faz muita coisa ao mesmo tempo e faz tudo com certeza, com segurança e com qualidade. E pensamos em iniciar esse projeto falando dos nossos filhos. E quando se fala em nossos filhos, aí que tem muito assunto. Nós estamos aqui sendo desafiadas pelo coordenador desse projeto a ter uma fala de 60 minutos. A gente topou o desafio e vamos seguir em frente, porque é muita coisa para falar. O universo da educação infantil, da educação dos filhos é um universo gigantesco, mas nós vamos, assim, passar a nossa visão como mulheres cristãs. Eu também sou membro da primeira Igreja Batista em Venda das Pedras e nós participamos ali, efetivamente, do Ministério Déboras, o ministério com o qual eu conheci, interagi e recebi muitas respostas através da oração, não é? Da intercessão genuína, do dobrar de joelhos, do posicionamento, de separar 15 minutos por dia para conversar com Deus a respeito dos nossos filhos. Eu queria que a Sueli falasse um pouquinho, porque ela está diretamente ligada a esse ministério, numa conexão total com as mães que são biológicas, mães intercessoras, mães que adotam filhos espirituais, mães, no símbolo maior da palavra mãe. Aonde tiver uma mãe, vai ter o Ministério Débora querendo abraçar, querendo acolher, querendo trazer para dar as mãos. A gente vai estar sempre juntas, dando as mãos para uma cooperar, uma fortalecer a outra, né, Sueli? Exatamente. Me fala um pouquinho, a nível de Brasil, o que você souber de informação, como surgiu no Brasil o Ministério Desperta Déboras? O Desperta Débora, ele existe há mais de 25 anos, né? Deve ter 26, 27 anos mais ou menos. E é um projeto que foi idealizado pelo pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana lá em Belo Horizonte, juntamente com o pastor Marcelo Gualberto. Eles estavam num congresso de jovens e adolescentes e lá surgiu esse desejo no coração. Eu acredito que foi até mesmo a resposta de oração, né, de Deus na vida deles. E a partir de lá, então, lá na Coreia, esse movimento todo foi crescendo pelo Brasil. Ele é interdenominacional, né? Não é um projeto exclusivo para as igrejas evangélicas. Eu penso que você deve dar ênfase quando nós estamos falando de tanta intolerância religiosa. Aí nasce um ministério universal, Exatamente. Um ministério que é focado em orar por filhos, independente da idade gestacional. Exatamente. É filho. É filho. E não tem uma distância de denominação. Nenhuma. O requisito ou o pré-requisito é ser mãe. É ser mãe. E não precisa ser especificamente seu filho biológico. Sim. São filhos adotivos, seus filhos espirituais. Então, são as vós que oram pelos seus netos. É uma mãe que tem um vizinho, que tem um sobrinho, que está com problemas. Porque existem até mesmo, Joana, casos de mulheres que não são mães
e que participam, não tem, né, o seu filho biológico e que participam do projeto. Nós temos na nossa igreja, e eu conheço de casos assim de outras igrejas, de mulheres que tinham até mesmo na mão diagnóstico que não poderiam engravidar, entraram no projeto e engravidaram. Então, eu acredito que o trabalho que o Desperta faz na vida de uma mãe, de uma mulher de oração, realmente é impactante. E essa frase, Desperta Débora, ou Desperta Déboras, né? Quando se fala de um município, de uma municipalidade, das mulheres, das mães de um município, não é? Esse desperta é uma automotivação? É uma sacudida nessas mães? É uma sacudida. É bíblico, né? Débora Juízes, né? foi uma juíza, Isso, né? Uma Juízes. Grande juíza. Lá em Juízes 4, 5, conta a história dela. E ela levantou-se como mãe daquela nação. Né? Israel, eles estavam, né, em guerra, precisando de alguém que pudesse lutar pela causa deles, e Débora levantou-se, e há um versículo que diz especificamente que Débora levantou-se como mãe daquela nação. E ela era uma juíza e ela atendia debaixo de uma palmeira. Na Bíblia há bem descrito isso, né? Então ela já tinha um bom relacionamento com o povo, ela já vinha lutando pelas causas, ela já tinha esse conhecimento, e ela se levantou como essa mãe pelo seu povo. E então nós pegamos Débora como exemplo para a nossa vida, né? E há um versículo que fala: desperta, desperta, Débora. É como se fosse realmente um despertamento para todas nós. E a gente, para entender um pouco sobre os nossos filhos hoje, a sociedade dita por muitos como uma sociedade que ultrapassou a modernidade, a sociedade pós-moderna. Uma geração mimimi, uma geração dita por muitos, uma geração nem estuda, nem trabalha, uma geração dita em pesquisas e reveladas em pesquisas, que eu estou só replicando pesquisas, que é uma geração preguiçosa, uma geração indisciplinada, uma geração que, infelizmente, é muito autoconfiante. E doente, né, João? Doente, né? Emocionalmente falando, Exatamente. Né? E uma geração que eu acredito que traz para as mães mais desafios para a oração. Não que os filhos do passado, porque, infelizmente, a geração da terceira idade compara muito. Mas na minha época não era assim. Isso vai sempre ter esse conceito, sempre essa crítica vai ser levantada. Daqui a 20 anos, nós vamos estar falando, mas no meu tempo não era assim. Então, essa crítica sempre existiu e sempre vai existir. Mas eu digo que a geração de hoje, ela é mais preguiçosa, ela é mais descansada, ela se cansa muito. Né? Então, a gente percebe que existe dos pais um comprometimento, porque se temos as mães de oração, temos os pais que são homens de coragem. Que também têm que estar juntos para orar pelos seus filhos. Né? Porque hoje a geração, de um modo geral, quando a gente sai das quatro paredes da igreja, né, que é a igreja fora da caixinha, a gente percebe que a geração ela está assim, muito vulnerável. Exatamente. E aí, eu pergunto a essa mãe que está aqui participando do Ita Mulher hoje no nosso canal, quando o seu filho sai de casa, aonde ele vai? Com quem? E o que ele vai fazer? Exatamente. Você tem um contato do número de telefone do seu filho, obviamente, mas você sabe que quando você ligar, ele não vai atender, porque o que eles mais querem, quando o grupo é ficar longe dos pais, ele não vai atender. Você tem o contato de todos os colegas que estão com seu filho ou com a sua filha saindo, porque se der um problema pela madrugada, para quem que você vai ligar? Ou você vai esperar alguém te ligar? Então, são assim preocupações, são assim sugestões que a gente dá para as mães. Porque Joana, a oração, né? Nós precisamos estar de joelhos, mas atentas e vigilantes. Com certeza. Não é? Porque o mundo parece que tem um neon que puxa esses jovens, que atrai esses jovens. Aí estou falando já dos filhos jovens, que eu tenho muita preocupação, né, das mães que estão também enlutadas. Mães que estão em um sepulcro com seus filhos. É verdade. A gente, infelizmente, tem visto, tem assistido e tem vivido esses casos, como você falou. Mas a gente tem que partir desde o início. Eu acredito que a gente tem que partir desde a gestação. Sim. Estou grávida.
ser mãe é um chamado. Olha. Não é um compromisso, gerei, vou cuidar até a faculdade, fez os 18 anos ou casou, acabou o problema, né? Não tenho mais responsabilidade com meu filho. Eu não vejo assim. Eu vejo ser mãe é realmente um chamado de Deus. Porque gerar, qualquer uma pode gerar. Agora, educar, criar e cuidar com princípios bíblicos, nós precisamos de pais e mães com posicionamento, com responsabilidade, com obediência a Deus, temor a Cristo, principalmente. Porque hoje em dia, concordo com a sua fala, eu tenho 40 anos, então a minha criação está sendo completamente diferente hoje o que eu faço com meu filho de 5 anos. São mundos completamente diferentes, né? O meu com o dele. E esse pai e essa mãe é um compromisso diário que tem que ter com seu filho, de oração e de responsabilidade com ele em todas as áreas da sua vida. E isso vai por toda a vida. Eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, mas o meu filho nasceu prematuro, 33 semanas, e ele ficou um parto, né, bem prematuro, de 7 meses e meio, e ele teve que ir para UTI neonatal. Ficou 40 dias internado. Com 30 dias, ele adquiriu uma infecção urinária, que aí deixou por mais 10 dias. E eu lembro como se fosse hoje, ele tem 5 anos. Quando ele se recuperou dessa infecção urinária, com os antibióticos venosos e todo aquele cuidado por um bebê, né, que ele tinha ainda muitas restrições, a médica que foi conversar comigo e liberar a medicação, de repente ele vai ter alta hoje, eu falei assim para ela, ai, graças a Deus, posso ficar com meu coração tranquilo, meu filho tá bem? E a resposta dela para mim foi assim, não, de jeito nenhum. Você não pode ficar com o coração tranquilo. Aliás, depois que a gente é mãe, nós nunca mais ficamos com o coração tranquilo. E é uma verdade. Porque a cada fase que os nossos filhos vão crescendo, a cada idade, é uma nova preocupação que nós vamos ter. Então, é da fase pequena até a juventude que nós estamos vendo. Quantas mães hoje estão enterrando os seus filhos? Nossa, isso é muito forte. Ou seja, educar, dar trabalho. Muito, muito trabalho. E espiritualmente falando, né, Joana? Porque a gente acha que é dar comida, a gente acha que é dar suporte, é dar a melhor escola, é dar de comer o que é bom e do melhor, é vestir bem, é passear, ter o lazer. E as pessoas esquecem do compromisso espiritual que a gente tem que ter com os nossos filhos, de educá-los com princípios bíblicos e dentro da igreja. Educar não é apenas informar, educar não é apenas, muitas pessoas pensam, eu vou fazer um esforço aqui, é válido, é louvável você investir na educação sistemática dos seus filhos, né, porque é o conhecimento, a gente sem conhecimento a gente não tem luz, a gente não consegue. Né? Só que o que está acontecendo na geração, não essa, mas de outros pais também, há décadas atrás, é que os pais estão terceirizando tudo. Verdade. Terceirizam a babá, terceirizam a escola, e aí coloca-se a televisão, né? Tudo terceirizado. Então, eu como mãe, estou lavando as minhas mãos, a escola cuida, a igreja cuida da parte espiritual, então o meu trabalho de ser mãe eu estou pagando. Exatamente. Eu estou terceirizando. Então, a gente percebe que as mães precisam entender que ser mãe é ser mãe integral. Né? Ela tem a dupla, a tripla jornada, mas ela tem que dar conta de ser mãe. A atividade de casa, ela que tem que acompanhar o filho. Ela tem que olhar essa mochila. Exato. Ela tem que perceber o que o filho está dialogando, o que o filho está... Conhecer os seus amigos, conhecer o ambiente que ele frequenta. Participar da vida. Não é? Então, a gente entende que hoje as mães elas não querem pagar o preço para ser mãe. Exato. É um preço muito grande. Quando a gente está lidando com crianças, a gente tem que entender que a gente está ali semeando princípios e valores. A maternidade, Joana, ela traz muitas renúncias para a vida de uma mulher. E isso pode ser por uma vida toda, mas isso pode ser por um período, de repente, né, de um trabalho, de alguma atividade, alguma coisa que essa mulher fazia para se dedicar,
né, a cuidar e educar esse filho, né, em todos os sentidos. Então, a gente precisa entender que a maternidade, ela é uma bênção, ela é maravilhosa. Eu lutei, eu chorei muito para eu poder ter o meu filho, porque eu tinha um diagnóstico de infertilidade, então não poderia ter filhos naturalmente. Mas meu filho é um milagre. Orei muito, chorei muito de joelho, clamando pela existência do meu filho. E aí eu abandono isso, né? Não era só gerar, não é só a gente ver a barriga crescer. A gente está colocando um novo ser no mundo, né? Então a gente precisa dar respaldo, a gente precisa dar base, a gente precisa dar um porto seguro para esse crescimento ser frutífero. E você falou em porto seguro, me veio logo referência, né? Nós temos que ser referência para os nossos filhos. Mães que se ajoelham, que se posicionam. São, assim, pelo menos 15 minutos por dia que o Ministério coordena, que o Ministério te dá como sugestão de você parar tudo o que você está fazendo e clamar ao seu Deus. Não me importa como você o chama, né, como você o reverencie. Nós não estamos aqui levantando bandeira A, B, C ou D de religiões. Religião, às vezes, até separa as pessoas. Mas que você se prostre diante desse Deus, do Eterno, e clame pelo seu filho. Porque o nosso Pai, diz o salmista, que ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Como um pai amoroso, como um pai que vai se abaixar para olhar o que tem na mochila do seu filho, para dar uma olhada no seu tênis. É o pai que se curva para ouvir o filho. Então, o nosso pai, ele curva para ouvir o que a mãe está pedindo pelo seu filho. Então, nós precisamos nos posicionar como uma geração de mães que quer consagrar uma geração de filhos conscientes, que tem valores críticos, que tem valores morais, que tem valores éticos, que tem valores do cristianismo dentro de si, que tem valores e princípios que possam levar para a vida toda, porque quando você semeia na primeira infância, ele está sendo tudo formado. Mas para isso é necessário você se posicionar e se deixar ouvidos bem sensíveis à voz de Deus, para que ele possa direcionar. É fácil? Nunca foi. A missão de educar nunca foi fácil. Será. E nunca será. Né? Então, quem tem filho vai ser eternamente mãe. Vai sempre se preocupar com os filhos. Então, é uma oração constante. Por isso que a gente tem esse alvo de 15 minutos, de estar clamando pelos nossos filhos. Nossa, e como Deus responde. Eu sou prova viva que o ministério tem me ajudado com a minha família, com a minha filha, com os meus sobrinhos, como Deus tem respondido através do Desperta Débora Itaboraí. Nós estamos ali na primeira igreja batista, em Venda das Pedras. Nós temos um núcleo ali atuante, que a senhora vai dar os horários, vai dar o dia que a gente se reúne. Temos grupo no WhatsApp também, às vezes você está fora de Itaboraí ou em outro estado, você pode se conectar conosco, porque pela internet, pelo Ita Mulher, você não tem limite, porque o nosso Deus é um Deus que não tem limite geográfico. Amém. Então eu posso estar aqui agora orando por uma mãe lá que está lá no Japão, que consegue se dialogar comigo através de uma mídia, e a gente vai estar clamando por essa mãe, por esse filho. Então, existe assim uma total liberdade de você se comunicar conosco. Sueli, a gente precisa falar um pouquinho das ações do Desperta Débora em Itaboraí. Eu já participei de algumas com você, sei que é impactante como a gente faz aquela ação. Fala um pouquinho. Nós temos algumas ações que são mundiais, né? Todo mundo ao mesmo tempo vai estar fazendo, como, por exemplo, a Parada Nacional, que nós fazemos sempre no segundo sábado do mês de maio, que, né, um dia antes do Dia das Mães, e nós vamos para a rua. Vamos abençoar essas mães, nós vamos abençoar os filhos, nós oramos, nós cantamos, nós profetizamos, entregamos folheto e falamos do movimento do Desperta Débora para trazer essa mãe, né, que não conhece ainda o projeto, e trazer para as reuniões e trazer para o movimento, né? Porque há uma frase no projeto que eu gosto muito, uma oração, né? Imagina uma mãe orando, agora imagina milhares de mães orando juntos. É um mover do céu.
Então a gente quer trazer essa consciência para as mães da nossa cidade, e nós temos sempre o apoio da Igreja Congregacional de Nancilândia, que lá existe também o Desperta Débora, em nossa igreja, e por enquanto são as igrejas que nós sabemos, né, que tem esse trabalho. Podem existir outras igrejas em Itaboraí até que fazem esse trabalho. E é muito bom a gente se conhecer, para nós nos unirmos por esta causa também. Na nossa igreja, na PIBVP, né, como nós chamamos carinhosamente, nós nos reunimos toda segunda, sexta-feira de cada mês, com reunião presencial, e sempre acontece uma ministração, um bate-papo, a oração de joelhos, a oração juntas, compartilhamos as nossas vitórias, as nossas bênçãos, compartilhamos as nossas dores, as nossas dificuldades também, né, com os nossos filhos de oração. E nós temos no WhatsApp, como você falou, um grupo. Eu acho que hoje na nossa igreja acho que já está passando de 100 Déboras presentes lá, e diariamente colocam seus pedidos. Nós temos pessoas de outras igrejas que fazem parte, que estão lá com a gente também. E diariamente a gente posta não só a agenda do Desperta Nacional, né, todo o trabalho que é desenvolvido, mas também os nossos pedidos, os nossos clamores, os pedidos de socorro. É muito interessante, Joana, você faz parte, você sabe, né, o pedido de socorro, de desespero muitas das vezes. Mães que choram pelos seus filhos. E a gente tem obtido muitas bênçãos, muitas respostas do Senhor através, né, do clamor ali junto, né, de você ter um apoio, de você ter uma oração ali na hora imediata. E hoje a nossa igreja, né, eu tô aqui representando todo esse grupo da PIBVP, mas nós temos uma equipe de liderança com mais 8 mulheres, se não me engano, né, Jane Mendonça, que é líder do Ministério Femininas, e nós temos uma equipe do Desperta Débora, né, que tem mulheres ali abençoadoras, maravilhosas. Nós aumentamos a equipe porque Deus colocou pra gente muito claro que o trabalho iria aumentar, e realmente tem aumentado, e essa equipe veio para abençoar e dar o suporte ainda mais, né, pro Desperta aqui da nossa igreja, que é local, né, porque existe o regional, que é a pastora Silvia Barreto, da Igreja Metodista de Cabo Frio, que ela é a coordenadora do estado do Rio. Sempre está presente conosco, quase todo ano. E esse ano vai estar também, graças a Deus por isso, uma mulher de Deus que tem abençoado. E nós temos a coordenadora de igrejas, né? Como eu tenho esse grupo que acompanha. E nós temos São Gonçalo, Niterói, Alcântara, e aí por aí vai. Aqui na região, nós, graças a Deus, né, nós temos bastante núcleos do Desperta Débora. E nós podemos implantar o Desperta Déboras em outras instituições? Pode-se nascer o Desperta Débora numa escola, numa universidade? Pode, com certeza. Porque nós percebemos que nas universidades, nos bancos das universidades, é onde o período que as crianças ficam mais tempo nas escolas. Então, elas estão ali sendo influenciadas por vícios, por mensagens não cristãs, por várias ideologias, até de professores também. E quando se fecha a porta, é a ideologia do professor que vale. Exatamente. Eu sou diretora de escola, eu sei como é que é. Então, um núcleo de um Desperta dentro de uma escola, ele vai ter muito efeito, né? Serão muitos resultados, porque são mães que estão ali com famílias, né? Cada aluno representa uma família. Então a gente percebe que por trás de um aluno, né, tem uma família com uma história. E são várias histórias que se encontram todos os dias no cotidiano das escolas. Então é um projeto que pode também ser implantado, como você falou, nas escolas. Então nós temos assim inúmeras escolas no município de Itaboraí, tanto privadas como municipais e estaduais. Tivemos assim, diretoras que estão nos assistindo, que têm o interesse de colocar um pequeno núcleo, não é? Mas que tenha uma representatividade. O importante é se fazer representar, colocar logo do Desperta Débora lá na sua secretaria, na recepção da sua escola, para que você consiga fazer um mover de oração das mães e começar um trabalho genuíno de oração pelos filhos,
pelos alunos, por essa juventude que está se levantando dentro das escolas. Nós sabemos o quão é difícil a mãe que fica em casa, o filho que pega um transporte escolar para chegar numa universidade. A gente sabe como que estão as UFs, né, as UFRJs aí, não querendo assim, trazer esse tema para o debate, mas a gente sabe que ideologia cristã pouco tem, infelizmente. Então a gente sabe que quando nosso filho passa para uma faculdade federal ou estadual, a gente fica com o coração na mão. Porque ali não tem jeito, né? São muito jovens, o jovem vai muito pelo grupo, o jovem vai muito pelo que o outro fala, o jovem quer ser inserido no grupo, ele faz o que o grupo está fazendo. E, na maioria das vezes, o que o grupo está fazendo não condiz com os valores da família. Então, entra em confronto de gerações. Então, a importância da mãe já, ao seu filho sair para para a escola, para a universidade, ela já começar a abençoar, já começar a clamar. Porque no trajeto, dentro do ônibus, quantas inserções sociais vão existir ali? Joana, minha mãe, depois de um tempo que ela compartilhou isso com a gente, assim, isso ela já me disse. Ela falou que muitas das vezes, nós somos 3 irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, e ela falou que todas as vezes que nós saímos para a faculdade, ela ia na cama de cada um orar. Nossa, colocava de joelhos e clamava. Ela, quantas e quantas vezes ela fez isso. Então, quanto que é importante blindar os nossos filhos, né, para qualquer saída, ainda mais para uma saída de universidade. E a gente sabe como que é, né? Porque assim, é uma dicotomia. Você fica muito alegre porque o seu filho passou por uma federal. Porque hoje você entrar numa UF, o filho, né, conseguir uma aprovação com uma faculdade federal, nossa, é um troféu. Quando a minha filha conseguiu, eu fiquei tão feliz, mas ao mesmo tempo, nossa, e agora? Ela vai para a UF. Agora, aí começou uma nova peleja de oração, né? Mas graças a Deus, Deus sempre no comando de tudo, de quem o busca, de quem o serve, de quem escuta a sua voz. Deu tudo certo. Se graduou, se formou em serviço social, não se corrompeu, né? Não se corrompeu. Falei, minha filha, seja simpática com todas, ande em paz com todos, seja amiga de todos, mas não esteja com todos. E ela, não é? Todos os dias eu ligava, não é? Eu mandava mensagem. Eu sempre falava, leia o livro de Esther, porque eu sei que jovem não gostava muito de ler, já tinha muita coisa para ler. Eu mandava sempre um capítulo ou um livro mais curto da Bíblia para ter a leitura bíblica diária. Então, já orou, já leu a Bíblia, e aquela preocupação porque fez a faculdade em Rio das Ostras. E aí a gente ficou naquela preocupação de fazer residência, mas sempre buscando em oração. E tudo deu certo. Graças a Deus. Mas a gente sempre conversa com alguns pais, né, de pais de aluno, e a gente se percebe que às vezes os pais estão se flutuando. Os pais querem colocar a responsabilidade de ser mãe, de família, para o outro. É a terceirização, como eu já disse há tempo atrás. Então, a gente precisa colocar na mente das mães que o preço que vai pagar é ela. Cada família tem a sua história. Eu não posso querer viver a história da Suelen. E a Suelen não pode querer viver a minha história como família. Nós temos que viver a nossa história e aceitar a nossa história de família. Mas eu acredito, né, Joana, que com a oração a gente produz uma linda história. Sim, uma nova história, um novo uma começo. Nova história, né? O Senhor criou a família, projetou a família por amor, porque Ele sabia que nós precisaríamos ter esse convívio, né? Ter uma mãe e um pai presente. Então, o que a gente pode dizer para essa mãe? É oração, é orar. É se prostrar realmente diante de Deus, é ter esse posicionamento, né, de você, não só 15 minutos, que se a gente parar para pensar, 15 minutos é muito pouco. Quando a gente começa a se debruçar... Você orar por uma causa de um filho, 15 minutos, é. O que é 15 minutos? Né? Nós precisamos muito mais. O projeto coloca isso. Mães de joelho, filhos de pé. Olha que profundo. É muito forte. Isso é altamente espiritual. Porque a gente sabe que enquanto tiver uma mãe de joelho, há um filho sendo levantado. Há um filho sendo abençoado. Nossa. Há um filho passando numa universidade, ganhando a sua vaga no primeiro emprego. Há curas dentro das famílias. Libertação. Libertação.
Nossa, muito forte. Então nós precisamos como pais, como, né, mãe, pai, entender. Eu assisti uma pregação e ela fica aqui comigo na minha mente direto, porque foi muito forte. Foi da pastora Angel Fernandes, que ela falou que o homem, ele é o sacerdote do lar, né? Nós sabemos disso, é aquele que provê o alimento, né? Que cuida de todo o andamento da sua casa nesse sentido. E muitas das vezes, eu também não vou entrar nesse mérito da questão da mulher é submissa, não é isso. A mulher entra onde? A mulher, ela orna o seu lar, ela cuida do seu lar, ela ornamenta o seu lar, ela decora o seu lar. Mas o quê? Com quadro, flores? Não. Ela orna com a oração, com amor, com a alegria, com o carinho, com o afago ao seu filho. Quantas e quantas casas que a gente não sabe, ou até mesmo a gente escuta os gritos, né? Os desesperos, as brigas dentro de casa. Eu acho, isso sou eu, que muitas vezes nós colocamos a nossa casa abaixo pelas nossas atitudes. Porque nós temos o que você falou, posicionamento. Quando eu entender que esse lar precisa da minha oração, do meu amor, do meu carinho, da minha atenção, da minha qualidade de tempo com meu filho, com meu marido, esse lar vence. Quando eu entendo que Jesus é o centro. A gente precisa colocar Jesus como centro do nosso lar. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Famílias aos pés de Jesus, né? A gente tem que entender que é Jesus em cada lar. As pessoas não estão convidando Jesus para entrar. Isso. Elas estão fechando a porta, deixando Jesus lá fora. Quando bateu um perrengue, Jesus, cadê você? Exatamente. Aí, e eu percebo que está faltando muito diálogo. Isso. Está faltando, havendo muita preocupação das mulheres, das mães provedoras. Porque nessa pandemia a mulher teve que se reinventar. Verdade. A mulher que já é criativa, ela teve que ter uma criatividade exacerbada, né? Uma criatividade exuberante, uma criatividade com excelência. A mulher ela teve que se relocar. Eu estava comentando um outro tempo com uma mulher que eu passava pela rua, eu via garagens sendo abertas, varandas sendo abertas, mulheres passando com carrinhos, mulheres na parte de estética, mulheres dando um jeito, porque elas foram as provedoras. Precisavam sobreviver e cuidar dos seus filhos. As mulheres, elas se reinventaram, criaram. E nessa da mulher prover, ela se preocupou muito no colocar a mesa. Não deixar faltar. O alimento tem que ter, né? Claro, óbvio, questão de sobrevivência. Mas, tão importante do que o que está sobre a mesa é quem está em volta da mesa. Verdade. Porque quando a gente senta à mesa como filha de Deus, nós não somos servas, ali nós somos filha. E quando nós sentamos como filha, a gente senta na mesma altura do pai. E olha o pai na mesma altura na mesma altura do olhar. Existe partilha, existe comunhão. Uma conexão, né? Uma conexão. Mas só vai conseguir isso as famílias que estiverem à mesa. Mas, Joana, como que vamos estar à mesa nesse ativismo pós-pandemia? Nessa correria, onde ninguém consegue sentar? Pelo menos uma refeição tem que ser feita à mesa. A gente tem que se reeducar, porque isso está faltando demais. Os filhos estão carentes de mãe. Verdade. Nossa, isso é muito forte. Você só passa por uma criança, a criança já está se jogando em cima de você, porque ela quer apenas um abraço, um afago, porque ela não tem isso em casa. Se ela pede a você, é porque está faltando isso para ela. Exatamente. Então, eu peço assim, através desse canal, que as mães possam olhar para si mesmas, fazer um mergulho no ser. Quem é você na sua família? Qual é o lugar, né, nesse muro dentro de casa? Qual o tijolo que você é nessa construção do seu lar? Não adianta construir uma casa de praia, uma casa no campo, uma casa na cidade.
casa, você não tem um lar solidificado. Exatamente. Onde você é uma ajudadora, uma auxiliadora. O movimento feminista destruiu muitos lares. Porque a mulher colocou ombreiras, a mulher colocou botas, a mulher foi para a guerra. E a guerra só traz dor, só traz ferida e deixa sequelas. Nós somos mulheres que trabalham, somos mulheres conquistadoras, que conquistam seu espaço com estudo, com oração, com trabalho, com posicionamento. Nós sabemos o que queremos e sabemos aonde podemos chegar. Eu não posso escolher a colheita, mas eu posso escolher as sementes. Joana, a Bíblia é muito sábia, né? Ela fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, o que faz? Com as próprias mãos a derruba. Então, o Senhor nos dá a porção, o Senhor nos dá o chamado de nós também edificarmos as nossas casas. Né? De nós levantarmos a nossa família, de nós cuidarmos, levantarmos os nossos filhos. Quando a mulher entende isso, e não é só para a mulher cristã, para todas as mulheres, quando a gente entende o nosso posicionamento, o seu propósito, a gente consegue entender qual é esse chamado, aí faz a diferença dentro da família. Nossa, a diferença é que quem colhe tudo isso são os filhos. Né, filhos que são motivados a realizar, que sabem se comunicar, que são eles podem gerar amor, eles conseguem gerar amor, construir valores, respeito mútuo. Olha quantas ações que a gente gera na educação dos nossos filhos, que vai gerar no coração dos seus amigos, seja na escola, seja na rua, seja na comunidade. São cidadãos. Então a gente percebe que quando você se posiciona como mãe e age como uma mãe, que ora, que busca, que lê, que instrui, que está cansada, exaurida pelo estresse do dia a dia, mas mesmo assim consegue, né, uma sobrevida e vai lá dar atenção, vê a alimentação, vê o colégio, ora pelo seu filho, ele dormindo ou não, ele acordado ou não, ele agitado ou não, ele hiperativo ou não, ele autista ou não, tantos problemas, mas a gente está ali. Nós somos mães. Nós precisamos blindar. A gente tem que entender que a oração é uma blindagem na vida dos nossos filhos. Gostei, blindagem. Né? Orai sem cessar. A Bíblia já fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E o que é isso? Eu viver trancada só orando 24 horas? A gente sabe que a gente precisa desse momento do nosso secreto com Deus. Mas se não deu para você se reservar, você estar o dia inteiro no seu pensamento, orando, entregando a vida do seu filho nas mãos do Senhor, você lembrando, hoje tem uma prova, hoje ele tem uma atividade extracurricular, hoje ele tem um campeonato, hoje ele tem a prova do concurso, hoje ele vai assinar o contrato do primeiro emprego. Você estar em constante oração pela vida do seu filho. A gente precisa aprender, né? Eu tenho aprendido isso com o meu filho, que não é... A gente sabe que não é na base do grito, não é da base do bater, do cinto, como era antigamente. Você tem que se colocar na mesma posição com ele, conversar, orientar. Então, vai para o quarto do seu filho. Vai orar dentro lá do quarto do seu filho, ajoelha na cama dele, tá longe de casa, foto do seu filho. Hoje, quem não tem foto do filho no celular, né? Antigamente era na carteira, hoje a gente tem, né, um álbum inteiro só dos filhos, né? Ora, olha, profetiza a vida, profetiza bênção na vida do nosso filho. A palavra tem tanto poder, né? Muito, quando você profetiza, muito. quando você abençoa toda uma geração. Eu já abençoei até minha 4ª geração. Nós fizemos o culto da renúncia na minha casa, né, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Nós já abençoamos, meus tataranetos serão abençoados. Amém. Pela palavra profética que eu lancei. Eu não tenho preocupação nenhuma com meus netos, nem com meus bisnetos, nem com a minha 4ª geração, porque eu já os abençoei. E, Joana, hoje... Quanto é difícil, a gente, nas nossas reuniões, a gente tem um pouco escutado isso. Às vezes é difícil uma mãe falar para o seu filho que ama, te amo. Estou orando, palavra de amor. Estou orando por você. Às vezes estão dentro da mesma casa e mal se fala, mal se comunicam.
Né? A gente tem um relato, a gente já teve nas nossas reuniões, da mãe estar na cozinha e o filho e a filha no quarto. Mãe, você está em casa? Mãe, traz isso aqui para mim pelo WhatsApp. Nossa, isso é muito forte. Então, que relacionamento, a gente tem que prestar atenção nisso, que relacionamento nós estamos construindo? Não, totalmente destruídos, né? Porque as relações... Os nossos filhos, eu acredito muito isso, é o reflexo do que somos em casa, do que ele aprende em casa. Sim. Se seu filho só ouve gritos, se é só brigas dentro da casa, o que ele vai reproduzir na rua, na escola, na universidade? Agora, se você reproduz cortado, né? Amor... Isso. Paciência, essa comunhão, esse sentar à mesa, conversar, dialogar. Eu estou gerando, né, para o mundo um ser abençoado, um ser iluminado. É a formação. É a formação. É a formação, é você formar, né, com seus exemplos, com seus gestos, com as suas ações, com as suas atitudes, com a sua fala, com o que você verbaliza. É carinho, fazer carinho no filho. Né? Pequeno, a gente acha que é mais fácil, né? Bebê. Mas seu filho é adolescente, vem cá, senta no meu colo. Né? Vamos conversar, deita aqui comigo. Né? O que aconteceu hoje? Fala pra mim. Como foi na escola? Vai sair com quem? Enfim, é você realmente se cercar. Essa aproximação com os filhos. É claro que, respeitando as faixas etárias, você vai aprender, porque hoje, né, a comunicação está muito rápida, o trânsito de informações é muito rápido, então tem muita coisa na internet. A gente pode buscar também os canais, tem muito canal que ajuda, mas é sempre não deixar faltar o diálogo. Né? Exatamente. O olho no olho, né? Porque mãe conhece filho. Conhece. Mãe conhece os trejeitos, mãe conhece o cheiro, mãe conhece. Conhece. É inerente à mulher, a essência da mulher. Então, nós estamos caminhando para o nosso bate-papo com a Sueli, né? Que ela é coordenadora do Ministério Desperta Déboras, da Primeira Igreja Batista em Viana das Pedras, aqui em Itaboraí. Um ministério que abençoa mulheres, mães que têm tido assim, respostas de oração genuína com Deus a respeito de seus filhos. Você que tem assim um pedido a fazer, você que tem assim passado por dificuldades com seus filhos, não desista dos seus filhos. Não aborte os sonhos dos seus filhos, os sonhos que você planejou para os seus filhos. Amém. Creia que Deus é um Deus supremo, um Deus que é o advogado, um Deus que ouve as orações das mães, as mães que têm buscado. Eu não sei como está hoje, né, a sua vida familiar, como que você se sente em relação aos seus filhos, qual o seu sentimento, mas tenha certeza que quando uma mãe se posiciona a caminhar, não cabe mais uma mãe ficar distraída nesse contexto que nós estamos vivendo, com tantas inserções da cultura, da sociedade, né, da internet, dos vícios, das drogas. Não tem como as mães ficarem distraídas. Tem que ficar atentas. Não cabe mais as mães andarem... Não, as mães têm que caminharem de joelhos pelos seus filhos. E quando você começar a se derramar diante de Deus, e o Espírito Santo, a figura dele vai trazer à sua memória tantas informações a respeito do seu filho, que 15 minutos é fichinha. Verdade. E aí você vai começar a perceber o quão grande é o nosso Deus, quantas coisas vêm para essa geração que está sendo formada, que não vai ser uma geração que não quer nada, como muitos estão falando, estão revelando, mas vai ser uma geração capacitada, consagrada, de homens e mulheres que apenas não têm um anel no dedo de formação, de uma graduação, de uma pós-graduação ou de um mestrado. Pouco me importa se tem um anel no dedo, porque às vezes tem a formação, mas é um mau caráter para a sociedade. É um mentiroso, é um caluniador e tem um anel no dedo. É importante ter a formação? Sim. Né? A academia formando é importante, mas não pode ser coadjuvante, tem que ser protagonista a vida espiritual. Aí o espiritual tem que andar junto. Muitos pais só investem na academia e deixam o espiritual correr livre. Nós somos um ser integral,
corpo, alma e espírito. Nós temos que valorizar isso. Não é religião, é o espiritual. Então, assim, eu conclamo a todas as mães, vou falar no meu micro, na cidade de Itaboraí, para dobrarem seus joelhos. O Desperta Débora já provou, e não vai ficar aqui trazendo outras linguagens, que a oração de uma mãe, ela é respondida. Seja em quaisquer situações que você tiver agora. Olhe para o seu filho hoje. Sueli, deixa seu recado aí para as mães, para as mulheres de Itaboraí que estão nos assistindo. Primeiro, dizer que semana que vem nós vamos ter a nossa reunião presencial na nossa igreja, às 18h30, na PIBVP. Então, você que quer participar, que quer conhecer melhor o projeto, você que quer trazer o seu filho para perto de você através da oração, vem participar com a gente. É a primeira igreja batista de Venda das Pedras, no primeiro distrito em Itaboraí. Ela é na Rua do Detran. Tá? Que horas? 18h30. 18h30, Carlos de Lacerda, né? A rua Isso, da igreja. Isso aí. Então, a gente está ali esperando você para participar, para falar, ou secretamente, ou em dupla, ou nós orarmos em conjunto. Você vai ficar à vontade, porque ali é a casa do Pai. Olha, um grande beijo. Sueli, muito obrigado por ter aceitado esse desafio. Foi para mim um desafio também, mas nós percebemos que quando a gente se posiciona para falar do amor de Deus, que é universal, Deus não distingue, Deus não tem diferença de ninguém, nós somos filhos de Deus e filhas dele. Então a gente percebe que é só a gente se direcionar e se posicionar diante do Pai. Então, ore pelo seu filho, não desista do seu filho, busca Deus por ele, que eu tenho assim, certeza do que eu estou falando, que seu filho vai ser, ou ele já é, mais do que vencedor em Cristo. Amém. Um grande beijo e até nosso próximo encontro aqui no seu canal Ita Mulher.